Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. O mês de março é marcado por ações e comemorações às mulheres. É um momento onde nós refletimos não só pelos desafios que enfrentamos ainda, mas também de comemorarmos muitos dos progressos que já alcançamos. As mulheres evoluíram bastante, nós sabemos disso, muitas conquistas pelo espaço, por direitos, mas ainda temos um caminho longo pela frente, né? Hoje nós vamos falar de uma história de uma mulher que tem uma história inspiradora, uma história de luta, de desafios e de superação. E ela não só inspira outras mulheres, como ela leva para essas mulheres apoio emocional. Ela tem um trabalho de mentorias sobre sabedoria feminina e aborda diversas questões. E nós vamos conhecer muito mais essa história agora com a leoa Ingrid Santiago. Nós vamos saber por que leoa já já. Bom dia, Ingrid, tudo bom? Bom dia, Pri, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao Bem Viver. Obrigada. É uma satisfação imensa tê-la aqui, né? Ingrid vai compartilhar a história de vida dela, a trajetória dela até chegar aonde ela chegou, tá? Então ela é essa leoa aqui, ela é um grande exemplo de mulher e essa história vai inspirar muitas mulheres aí que estão em casa assistindo a gente, tá? Ingrid, vamos lá. Começa se apresentando para as pessoas conhecerem mais você. Fica à vontade, a câmera é sua. Bom dia, leoas. Meu nome é Ingrid Santiago, né? Eu sou health coach de emagrecimento. Tenho 3 filhas, sou casada e hoje eu ajudo essas mulheres a não apenas emagrecer, que é o meio do processo, mas também ajustar a sua autoestima, ajustar o seu relacionamento, a sua saúde em si, né? Onde eu auxilio essas mulheres a se posicionarem para o mundo, né? De uma forma que elas consigam ter sucesso, reconhecimento de forma rápida. Nossa, usando apenas a inteligência e a sabedoria delas. Que legal. Nós vivemos um mundo que ainda temos muitos desafios, né? Com o mundo feminino existem muitos desafios, muitos bloqueios ainda. E nas suas mentorias, nas suas palestras, você fala muito sobre a questão dessa luta das mulheres e voltado para a questão da autoestima também, né? Então você mencionou aí que você faz essa parte de coach de emagrecimento. Nas suas palestras e mentorias, o que é que você ouve mais, assim? Quais são as queixas que essas mulheres levam para você em relação à autoestima? Quais são os desafios que você nota que elas têm em relação à autoestima? Pri, hoje um dos maiores problemas dessas mulheres sobre autoestima é não darem conta. Elas não se sentem mais capazes de parar para fazer um treino, parar para tentar ajustar o relacionamento, parar para se cuidar. Então, elas abordam muito essa necessidade de ter mais energia, de ter mais vitalidade, que é algo que vem atrapalhando muito a vida dessas mulheres. E quando elas entram nas mentorias, elas começam a perceber que sim, elas dão conta, né? Aonde é que elas buscam essa energia, esse vigor, né? Essa forma como que ela faz para poder levantar todo dia e pensar nela, pensar na vida, na saúde dela, nos filhos, no esposo, no dia a dia dela. Então essas mulheres, elas entram na mentoria e elas têm um passo a passo de como elas fazem para estar aflorando essa autoestima, sabendo que elas dão conta, assim, que nós nascemos para ser felizes, ao mesmo tempo executar até a transformação da vida delas, né? Nas nossas vidas. Então essas mulheres, elas aprendem desde lá do início que é algo muito simples para a gente, que é um levantar de uma cama para fazer um treino, que elas chegam com várias queixas como essa de não conseguir, por exemplo. E você intitula essas mulheres que fazem suas mentorias de leoas. Fala um pouco mais qual é o significado desse termo para elas e para você também. Sim, sim. As leoas, né, desde a história do reino animal, a leoa, ela é a rainha da selva. Então, eu considero as minhas meninas como leoas que, além de estar no meio da realeza, são mulheres fortes, são mulheres determinadas, são mulheres mães, né? São mulheres, ao mesmo tempo que elas são dominantes fora, no meio da selva, quando ela volta para a sua casa, ela é a esposa, né? Ela é a cuidadora do seu ambiente.
Então, as leoas são essas mulheres que, ao mesmo tempo que elas são fortes, elas são femininas, elas são delicadas. E eu comparo com as jaguatiricas, né? As jaguatiricas, que no reino animal de felinos pequenos, as jaguatiricas são as que dominam. Porém, para elas se transformarem em leoas, elas têm que entender que não basta só ser forte e ser dominante. Ela tem que ser a maior, ela tem que ser a exclusiva, que é a rainha da selva, que é a leoa. Que tudo que a leoa faz, a jaguatirica não faz, principalmente no reino de maternidade, de relacionamento. Então, essas mulheres que buscam as suas mentorias e palestras, elas se mostram mais fracas, elas acham que não são capazes, e por isso que você, então, põe esse título de leoas para elas se entenderem do poder, da força que elas têm, é isso? Não, pelo contrário, são mulheres muito fortes. Elas acham que elas não necessitam aprender mais sobre força, porém a força da leoa não está nos braços, não está na força como ela devora uma caça. A força da leoa está em criar estratégias para conseguir fazer com que a sua alcateia tenha um alcance maior de presas capturadas. Então, a força da leoa está exatamente na sabedoria dela, em como ela cria estratégias. Já a jaguatirica, não. Por ela ser um animal solitário, ela precisa realmente usar a sua força braçal para conseguir executar. Então, essas mulheres, pelo contrário, são as jaguatiricas que vêm e dentro da mentoria elas passam pelo processo de transformação em leoas, né? Onde ela percebe que a força braçal não é o que vai levar ela adiante, e sim da sabedoria delas. E aí, como que essas mulheres elas podem superar uma crítica interna e desenvolver estratégias para poder elevar a autoestima? Então, primeiramente, Priya, essas mulheres elas precisam entender que elas são merecedoras de qualquer coisa. Do carro, do sonho delas, da casa, do casamento feliz, de ter um filho em casa bem, de ter um corpo saudável, bonito, magro, ou então não é sinônimo de magreza, ou médio. Então, elas têm que entender que elas são merecedoras, tá? Segundo, nós criamos estratégias para baseado no dia a dia dessas mulheres, né? Como é que elas acordam, como é que elas vão dormir. Então, nós criamos estratégias em cima disso para elas conseguirem vir aflorar essa autoestima, saber que elas podem sim se cuidar, elas podem sim parar para olhar para a família, olhar para o marido, olhar para ela mesma e falar, caramba, eu sou merecedora, então é por isso que eu acordo todos os dias, eu faço meu treino, eu volto a me alimentar bem, faço um yoga, faço um LPF, vou para academia, me arrumo, me cuido, né? Então, essas mulheres chegam de uma forma que elas não acreditam nem que elas merecem ter essas coisas simples do dia a dia. Mas aí vamos entrar na questão que a vida da mulher moderna é muito corrida. Às vezes não é possível dar conta de fazer tudo isso que você falou. E aí chegam algumas frustradas, insatisfeitas de estabelecerem uma meta e não a conseguirem atingirem, né? Por exemplo, elas querem cuidar do corpo e não conseguem. Ou elas estão insatisfeitas com o casamento que não está legal. Então, né, está em crise, conflitos. E como que você consegue tornar esse desafio, que está longe de ser alcançado segundo na cabeça dela, mas você consegue transformar essa mente e essa meta ser alcançada, o sucesso do casamento, ou ela tentar se cuidar dentro dos seus limites? Sim. Um dos maiores problemas em relação à sua pergunta, elas acharem que para uma vida andar bem, tudo tem que estar caminhando perfeitamente. E não é. Essa perfeição, ela não existe. Sempre uma área vai cair. E quando elas entram dentro da mentoria, é onde elas percebem que está tudo bem errar e não ser perfeito em tudo. Ninguém é perfeito. Então, elas aprendem como manter essas áreas da saúde, do relacionamento, como mãe, como filho, como amiga, e dar importância um pouco de cada vez para cada área. Porque eu ainda comparo elas, né? Eu falo assim, as jaguatiricas parecem que trabalham em circo. Sabe aquele palhaço que fica tentando rodar vários pratos de uma vez e não deixar cair? São elas tentando dar conta de todas as áreas da vida. Só que vai ter uma hora que você vai cansar. Você vai entrar em uma crise existencial,
né? Você vai entrar ali em uma crise de ansiedade por não dar conta, e tá tudo bem não dar conta. Nós não somos super-heroínas, e graças a Deus nós não somos, porque é muito pesado pra gente carregar esse fardo aí todinho, todo dia. Todo dia. Excelente comparação essa do palhaço aí, de querer realmente dar conta de tudo. Não existe, né, como você falou, não existe vida perfeita, vão existir realmente desafios. Um dia você vai conseguir ser uma boa mãe, um dia melhor, boa esposa. Agora, dar conta de tudo não dá. E isso aí que a Ingrid está trazendo é super interessante para que nós mulheres não sinta essa sobrecarga mental e culpa por não dar conta, né, não, Ingrid? Então, acho que isso, essa aceitação de que não é perfeito, mas que está acontecendo, né? Todo dia após dia ali, o processo está acontecendo, seja lá qual for. E lá elas aprendem a como lidar com essa frustração. Porque nós aprendemos aí afora, né, que temos que ser perfeitas, e nós não precisamos ser perfeitas, né? Tá tudo bem errar, você só precisa aprender como lidar com cada situação e manter o melhor possível, dentro do seu limite, dentro do seu tempo, dentro do seu prazo, e tá tudo bem. Essa é a forma mais simples de levar a vida e mais certeira. Você, como coach de emagrecimento, Ingrid, fala um pouco tratando sobre a sua rotina, né, do autocuidado, que você passou a se cuidar, mas a gente tem aqui um resultado dela aqui, uma transformação, na verdade, e um antes e depois que, assim, eu não acreditei quando eu vi. Quando eu falei, é você? Então, assim, ela tem uma história de transformação física, né, então, assim, ela também consegue tratar essa importância do autocuidado, né? Então, assim, fala por que é importante ter esse autocuidado. E depois você fala da sua história, da sua transformação física. Olha só, esse autocuidado, ele não é apenas importante pelo corpo e estética, tá? A minha saúde estava muito comprometida, né? Eu cheguei ao ponto de não conseguir brincar com minha filha. Então, aquilo ali foi um alerta para mim. Eu falei, caramba, minha filha correu um quarteirão, não consegui acompanhá-la, né? Então, ali foi um alerta para eu chegar a fazer os meus exames e entender o que estava realmente acontecendo comigo. E a partir daquele dia, eu comecei a entender que o meu autocuidado estava ficando para depois. Só que, se eu não conseguir cuidar de mim, eu vou conseguir cuidar da minha filha? Não tem como. Nós precisamos estar bem para poder fazer o outro bem. Não só a minha filha, mas o meu esposo, a minha família, as minhas amigas, né? As pessoas que andam comigo, que precisam de mim. Então, ali foi um momento que eu olhei e falei, caramba, eu preciso de um autocuidado, né? E é onde eu parei, voltei a fazer os exames, voltei a entender onde eu estava precisando, vou me matricular em uma academia, vou ali, ó, para me incentivar, comprei roupas de treino, meu marido me deu umas roupas de treino também para me incentivar. Então isso ali tudo foi logo para o início, para eu estar tendo essa motivação primária para dar o start nessa vida de saúde. E nós temos uma imagem, uma foto da Ingrid, se puder colocar a produção, por favor. Ingrid, conta isso aí, Ingrid. Que transformação foi essa aí? 26 quilos reduzidos? Eu eliminei menos 26 quilos em 3 meses, né? E nesse período de 3 meses foi o período que eu tracei para conseguir recuperar minha autoestima. Como você conseguiu fazer isso, Ingrid? Então, na época eu não tinha condições nem de pagar o nutricionista, né? Então eu fui para a internet, fui entender como que funcionava. Naquela época nós não tínhamos o que nós temos hoje, foi em 2015 a minha transformação. Então eu fui muito para o YouTube, comecei a escutar vários nomes de médicos grandes, Dr. Alay Ribeiro, Juliano Pimentel, doutora Karina, Dr. Baracate. Então assim, eu comecei a criar as estratégias, juntei a dieta que eles ensinavam, como que tinha que ser, criei essa estratégia e falei, olha, se eu precisar emagrecer 26 quilos, é muito pesado para quem sabe que precisa perder aquilo. E se eu dividir esse peso em X por semana, né? Vai ficar mais leve para eu conseguir levar isso aqui. Então, eu dividi esses 26 quilos em 3 meses e a minha missão era bater apenas aquela semana o peso que eu tinha determinado para emagrecer. E quando fechou o 3º mês, eu já tinha perdido os 26 quilos, né? Criei uma meta e tracei e consegui chegar até o final. Perder esses 26 quilos ali. Aquela foto ali, você já tinha tido seus filhos?
Já. Ele Tem os foi três? após Já tinha os três? Já tinha as 3. Então me fala, como que é possível dar conta de um autocuidado constante? Não sei qual foi sua frequência também, mas assim, nós trabalhamos, temos filhos. Como você conseguiu dar conta desse autocuidado tendo 3 filhos? O que é que você fez além da dieta? Você conseguiu fazer exercício físico? Então, além da dieta, exercício físico também. Eu falo para as mulheres dos meus grupos que nós damos muitas desculpas. Diariamente nós damos desculpas, né? Na época eu tinha salão, né? Eu trabalhava o dia todo, de 8 da manhã até 8, 10, 11, meia-noite. Enquanto tem cliente, quem é dono de salão aqui sabe como é que funciona. Então, o que eu fazia? Eu preparava as minhas marmitas para 15, 20 dias, já deixava congelado, porque quem tem salão não tem tempo para comer bem. Então, eu já levava as minhas marmitas congeladas, na hora do almoço descongelava. E outra coisa, fundamental, o horário do treino. O horário do treino sempre, 5 horas da manhã. Não falhava. Se eu deixasse para ir depois à noite, por eu estar muito cansada do dia a dia, eu não ia dar conta de treinar. Então, eu falei, cara, primeira coisa, eu tenho que acabar com as minhas desculpas, né? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, né? Então, eu criei a estratégia da alimentação e do treino. Então, eu sempre falo para as minhas alunas, se possível, treinem cedo. Acorda mais cedo, não quer dizer que você precisa manter isso para o resto da sua vida, mas pelo menos nesse início de processo de emagrecimento, é legal você criar essa rotina, sair do comodismo, sair do que está tudo bem para você acordar tarde e chega e vai tomar um café errado. Cria uma rotina legal, treina cedo, monta suas marmitas, tanto que lá dentro do nosso programa de emagrecimento, né, nós tínhamos também um curso somente para montagem de marmitas. Então, não tinha desculpa, era todo voltado para o emagrecimento da Ingrid. Você ainda tem esse programa de emagrecimento, Ingrid? Ele está ativo ainda? É um programa online? Como seria ele? Sim, ele era um programa online, ele foi fechado, porque depois que eu fechei sobre o relacionamento, eu entendi que o emagrecimento ele faz parte do meio do processo. Quando essas mulheres emagreciam, Pri, mesmo magras, né? O programa durou 5 anos e nós chegamos a eliminar 2.000 toneladas de gordura dessas alunas. Nossa. Então foi assim, foi muito forte o impacto que trouxe para essas mulheres. Porém, no final elas ainda continuavam tristes, continuavam com problemas dentro de casa. E foi quando eu parei, fechei o emagrecimento, fiquei 2 anos trancada em casa estudando o porquê que essas mulheres ainda se sentem tristes, sendo que o maior sonho delas era ser magras. E aí é onde a gente entende que o emagrecimento é o meio do processo. O início do processo é a transformação mental delas. O meio do processo vem emagrecimento. Do meio para o fim é relacionamento, vida, espiritualidade. Aí sim a gente consegue fechar com chave de ouro o processo completo dessa mulher. Isso então é a sabedoria feminina. Exatamente. Exatamente. É o que você leva nas suas mentorias, né? Não, aí é a inteligência, né? Como é que ela vai arquitetar tudo? A sabedoria é a execução dessa inteligência. Depois, quando ela vai colocar em prática, depois dela colher essa quantidade de informações, ela vai agir com sabedoria. Então você faz esse trabalho de incentivo com suas alunas, podemos dizer, das suas mentorias. Elas então seguem essas estratégias que você acabou de falar e tem outras estratégias também para elas saberem lidar com os problemas, com essas adversidades que tem do dia a dia, é isso? Isso. Elas aprendem a lidar com frustrações dentro do relacionamento, elas aprendem a lidar com as próprias frustrações, entender que o errar tá tudo bem, né? Nós não somos a Mulher Maravilha, longe disso. A Mulher Maravilha é aquela... Nós fazemos parte desse grupo também, né? Que ela vai, igual a leoa, vai pra caça, fora... Mas quando volta dentro de casa, a armadura tem que ficar na porta, do lado de fora. Quando ela entra, ela entende que ela pode sim ser mulher, ela pode sim ser esposa, mãe, dedicada ali para o seu lar, né? E aí elas não precisam entrar mais com a armadura fica da porta para fora. Ô Ingrid, você se imaginava nessa condição que você está hoje, você assim, visualizava, falava, eu quero chegar a ter uma meta de trabalho como empreendedora, ou aos poucos isso foi acontecendo? Foi natural ou você vislumbrava esse sucesso que você faz hoje? Então, Pri,
Logo no início, eu entrei no digital em 2012, logo quando o digital entrou no Brasil, né? Desde lá, a minha única meta era dar certo. Só que precisava dar certo. Estava passando por um momento financeiro ruim, então eu não tinha essa visão de ser tão grande aonde chegou, né? Mas eu, sim, queria ter as coisas, eu queria poder dar uma vida melhor para as minhas filhas, eu queria poder fazer viagens com meu marido. E conforme a gente foi trabalhando, se dedicando, isso aí tudo foi mudando e foi crescendo. E aí sim, depois de uns 5, 6 anos já de digital, a gente falou, caramba, tem como sonhar um pouquinho mais, tem como melhorar isso aqui, tem como melhorar aquilo. Vamos fazer viagens internacionais. Então aí a gente vai colocando com o decorrer do tempo. Mas comigo, logo no início, eu só precisava dar certo. Só dá certo, Só né? dar certo, não tinha segunda opção. E você se tornou, então, essa mulher empreendedora, hoje, né? Dona de grandes negócios, né? Esse programas, na verdade, mentorias. E qual seria o desafio, os desafios dessa mulher que quer ser uma empreendedora e ela ainda não consegue? O que é que você... Qual a sua opinião em relação aos desafios que essa mulher enfrenta para conseguir ser uma mulher empreendedora? Primeiramente, gostar de gente. Tem que gostar de gente. Porque para você empreender hoje, você tem que saber lidar com o público. Né? Público de todas as formas. Chato, legal, reclamão, pessimista. A gente tem que aprender a lidar com o público. E segundo, gostar de vendas. Né? Gostar de vendas, gostar de vender algo, seja digital ou seja físico. Essa mulher ela tem que aprender, primeiramente, gostar de lidar com pessoas, ou pelo menos aprender a lidar com pessoas, e gostar de vendas. Porque as vendas é o que vai fazer ter esse retorno financeiro, né? Ingrid, eu gosto de um e gosto do outro. Como que eu faço? Aí você vai ver o que você gosta de fazer. Não comece, por exemplo, vendendo algo porque você é amiga, começou a vender algo e que está dando certo para ela. Não, comece exatamente o que você gosta de fazer. Porque quando você começa vendendo algo que você gosta, é mais fácil de você carregar aquilo por muito tempo. Tá? E aí você vai se dedicar mais, você vai conseguir criar estratégias ali em cima, e aí sim começa uma vida de empreendedora. Né? E quais foram as principais lições que você aprendeu ao longo dessa jornada como empreendedora? Principalmente, fechar mais o círculo de amizades, entender assim que a sua família, quem está na sua casa, são as principais pessoas que vão realmente querer que você volte, querer que te ver bem, feliz, né? E outra coisa é se importar muito também com os seus funcionários. Isso para mim é inadmissível, né? Chegar hoje na minha empresa e as pessoas não cuidarem um dos outros. Para mim o respeito ele é em primeiro lugar. Eu falo que para chegar aonde eu cheguei foi com muito respeito com as minhas meninas, respeito com a história delas, cada história uma mais forte, mais pesada do que a outra. Então tendo esse respeito vai fazer com que elas consigam ir bem adiante, né? Então o que eu tenho para falar é entenda que a família de vocês é o mais importante e cuidar também desses funcionários aí, eu acho que é fundamental. É isso aí que você está falando, ela consegue reconhecer que ela não chegou onde chegou sozinha. Você é uma equipe, você precisa realmente dar atenção a quem é a sua base, que é a família, e também a sua base do trabalho, que é a sua equipe. Então, essa é uma lição. Não nada, exatamente. Eu dependo deles para exatamente tudo. Então, a galera da Hackers e da Lions Company, que é a minha empresa junto com o do meu esposo, são pessoas fundamentais nas nossas vidas, né? Sem eles, a gente conseguiria. Você teve alguma rede de apoio para conseguir alavancar a sua carreira, Ingrid? Ou como foi isso aí em relação a... Você é do interior da Bahia, então o seu esposo é daqui, eu não sei se ele é da região, mas daqui da região não, né? Feira de Santana. Então você teve apoio, rede de apoio para conseguir dar conta, ou teve que ter a sabedoria feminina de criar estratégias e planejamento para conseguir atingir esse sucesso? Então, eu falo que essa sabedoria já vinha comigo desde mesmo não falar sobre sabedoria, Pri, porque eu optei ter os meus salões na garagem de casa para poder cuidar das minhas filhas, ao mesmo tempo
ter o total acesso da minha casa, porque enquanto meu esposo estava trabalhando, estudando para o digital, eu estava ali no salão e tendo acesso às minhas filhas em casa, né? Ali eu sabia se elas já tinham almoçado, foram para a escola, a outra era menorzinha, era um bebê ainda, e precisava amamentar, ou se precisava de alguma coisa, eu estava ali. Então, eu decidi ter essa sabedoria de como lidar com a minha casa, com o meu salão, com a minha vida pessoal, voltado para a minha saúde, que eu estava emagrecendo naquela época, e para o meu relacionamento. Então, a sabedoria, ela já vem me acompanhando antes mesmo de ensinar ela hoje. Eu falo que ela já me deu, assim, vários escapes durante a minha vida para me entender que ela fazia parte da minha trajetória, desde lá de trás. Ingrid, a sua história você contou aqui de uma forma bem breve, acho que a gente ficaria aqui horas falando, porque desde 2012 que você vem construindo essa sua carreira, pelo que você falou, né, a questão do online, né, do mundo digital, que você entrou, mas a sua história vem muito antes disso. E nós temos imagens aqui uma sequência de imagens, na verdade, da trajetória de vida da Ingrid, e queria que você contasse, pra gente fechar aqui, qual foi, assim, de todo esse seu processo, o momento mais desafiador até você chegar onde você chegou hoje? Então, o momento mais desafiador foi em já estar dentro do digital e ter passado necessidade com meu marido em casa, né? Então, nós passamos por vários momentos de realmente ter vontade de desistir. Que é o que eu falo para elas. Eu falo bem assim, se a minha história ela teve solução, a de vocês também terão. Né? É sempre sobre a gente. Então eu passei por momentos com minhas filhas de passar necessidade em casa e era por elas que eu não poderia desistir. Isso já dentro do digital ali em mais ou menos 2016, 17. Foi difícil, né? Não foi fácil, mas eu falo para as meninas, continua porque não é fácil para ninguém. Ninguém já começa, eu quero comprar um apartamento e já de cara ter o dinheiro completamente sobrando para chegar e dar no apartamento. Não, se você for conversar com as pessoas, elas sempre ou financiam uma parte ou dão uma entrada, mas ela tem que dar o primeiro passo, não desistir, caminhar, continuar lutando pelo sonho dela, né? Porque é isso aí que vai fazer ela ir em direção ao resultado que ela almeja, né? Então, essa minha caminhada aqui dentro do digital me fez percorrer altos e baixos e estamos aqui até hoje, graças a Deus, em um momento muito melhor, né? Hoje a gente consegue entregar para as nossas filhas o que realmente nós não tivemos, o casamento foi transformado, né? A empresa, a nossa casa, então isso a gente transmite para as nossas alunas, transmite para os amigos, para as pessoas que nos acompanham nas nossas redes sociais. Qual é a mensagem que você deixa aqui para as nossas telespectadoras? Uma mensagem de motivação para essas mulheres, né, onde nós estamos aqui, né, voltado para o tema de mulheres. Qual a mensagem que você deixa final aqui para elas, para dar essa motivação e mostrarem que elas são capazes também de atingir as metas e os objetivos delas? Primeiramente, leoas, saibam que vocês são merecedoras de tudo. O melhor dessa terra é de vocês. Vocês têm que ter em mente que você pode sim ter o corpo que você sonha, você pode sim ter o casamento dos seus sonhos, o financeiro, ter um espiritual legal, ter conexão com seus filhos dentro de casa. Só basta saber agir. E a sabedoria, ela não precisa vir com força, porque a sabedoria é você saber usar a sua inteligência, saber ter as suas estratégias, né? Poder arquitetar tudo que vai precisar ser executado dentro da casa de vocês. Vocês são boas, vocês são maravilhosas. Eu não consigo hoje sentar com uma mulher e não ver o quanto ela é especial, o quanto a história dela é uma história que inspira outras mulheres. E hoje o mundo ele precisa ouvir mulheres como vocês que estão assistindo aqui a gente, para poder ajudar outras mulheres. Nós, conforme nós vamos uma ajudando as outras, nós vamos conseguindo juntar multidões. E você faz parte dessa alcateia, né, dessa multidão de leoas. Então você é especial, a sua história ela é especial, ela precisa ser contada. E ao mesmo tempo você tem que perceber que você dá conta. Nós damos conta. Você é especial, você é uma mulher forte, com a sua armadura na hora certa. Voltou para casa, deixou na porta, ali você vai se tornar esposa, mãe, tá? Mulher, amiga, filha.
Então, primeiramente, saiba o quanto você é boa em tudo que você faz. Você só precisa entender que a sua força está na sua sabedoria e não aqui, ó, na parte braçal. Essa daqui é a parte menor. Aí sim, vocês vão conseguir ter a visibilidade, o reconhecimento que nós mulheres tanto almejamos aí por todo mundo. Sensacional conhecer a sua história, viu, Ingrid? Gostei muito de... Eu tive a oportunidade de conhecer a Ingrid, foi por acaso, né? E foi fluindo a conversa, quando até eu conheci, entender um pouco sobre a história dela, eu falei assim, ela tem que vir aqui no Bem Viver contar essa trajetória para inspirar mulheres. Então, assim, comemorando aqui, né, o mês da mulher, então não tinha como não ter esse relato dela aqui, nessa trajetória de vida, de sucesso, né, de superação e sucesso. Ingrid, eu só tenho a agradecer aqui a sua presença, por você ter compartilhado a sua história, um pouquinho, né, na verdade. Quem quiser conhecer mais a sua história, como é que faz? Deixa o seu Instagram, sua rede social, para que possam conhecer mais o seu trabalho, né, te seguirem e talvez até fazer as mentorias que você tem a oferecer, palestras também, né? Sim, sim. Eu que agradeço o seu convite, tá? Um lugar muito especial, a Pri maravilhosa. O meu Instagram é Ingrid Santiago C. INGRD, Demudo, Ingrid Santiago C, tá? Então vocês podem ir lá, me sigam, acompanhem aí tudo que eu faço, a minha trajetória, como é que eu lido com essas mulheres e venha fazer parte da minha alcateia, porque a sua leoa vos chama para fazer parte. Obrigada. E gostaria de agradecer também a vocês que acompanharam essa entrevista até o fim. Se vocês estão curtindo a programação aqui da TVI, do Bem Viver, quiserem também deixar alguma sugestão de tema, interaja conosco nas redes sociais, pode ser no meu também, @PriscilaCel_LPF, ou então na @TVI Play Oficial, e deixa aqui a sua sugestão, porque vamos trazer mais temas, estamos na temporada dos 20 anos da TVI, então temos muito mais conteúdo para oferecer a vocês. E não se esqueça que o nosso encontro é semanal, toda terça-feira às 10h30, temos um encontro marcado. Até lá!